Olá, um abraço a você que nos acompanha, e a partir de hoje, estaremos juntos constantemente aqui nesse portal O Bom da Notícia. Mês de março, mês da mulher. Aliás, a mulher todo dia dia da mulher, né? Todo dia, todo mês é dia da mulher. Mas março foi consagrado ao Dia Internacional da Mulher. Falando em mulher, a cada 5 minutos uma mulher é agredida no Brasil. Tal estatística nos deixa assustados. Sobre esse assunto é que nós vamos conversar. Esse mês, como o mês da mulher, a gente abre uma série de entrevistas, uma série de conversas com mulheres de destaque aqui no nosso estado. A defensora pública Rosana Leite Antunes de Barros abre essa série de conversações que nós vamos ter. Ela, há 7 anos, coordena o Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública. Doutora, muito obrigado. Nós inauguramos um novo ciclo também na comunicação do Estado. Muito obrigado e nos honra muito a sua presença aqui. É a primeira entrevistada, é a primeira participante do nosso portal O Bom da Notícia. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Edivaldo. Me sinto muito honrada por ser a primeira e que tenhamos aí várias entrevistas em defesa da mulher. Perfeito. A senhora é uma defensora intransigente. Nós já conversamos diversas vezes na televisão. Sim. Quando é que começa, esse ciclo da violência? Onde que a mulher pode perceber que ela está sendo tripudiada, vilipendiada, que ela está sendo usada pelo companheiro? Sim, o ciclo da violência doméstica e familiar dentro do ambiente doméstico, ele começa naquelas tensões onde homem e mulher, eles mal conseguem conversar, interagir dentro do ambiente doméstico. Então, facilmente são agredidos, se agridem por palavras e depois da tensão vem a explosão. Justamente na explosão, nos empurrões, nas lesões corporais, nas lutas corporais, onde a mulher geralmente irá perder, em regra ela irá perder porque nós somos biologicamente diferentes, é que ocorrem os feminicídios, justamente na explosão. Quando o casal consegue sair da tensão da explosão, passa para a lua de mel, por isso que é um ciclo. Então, dentro da lua de mel, o que acontece? O casal pede desculpa mutuamente e eles acreditam sim que aquilo não vai se repetir. E justamente pelo machismo arraigado, por esse patriarcalismo que nós vivemos, esse ciclo se repete várias vezes. E a nossa função na Defensoria Pública é fazer com que esse ciclo quebre. Porque através de várias agressões é que ocorrem os feminicídios. Então a preocupação do Núcleo de Defesa da Mulher são essas mortes que vêm acontecendo. Nós somos um país eminentemente machista, ainda machista. Ainda. A mulher evoluiu muito, os direitos da mulher evoluíram muito, mas nós temos uma cultura machista, A mulher, até um certo tempo atrás, ela tinha sido concebida, criada para ser do lar. O máximo que a mulher alcançava era um curso de bordado, culinária, sim. Era preparada para cuidar... Corte e costura, ela era preparada para cuidar da casa. Isso realmente o homem tinha, ela era subjugada. Ela era formada na família com a subserviência de servir. Eu vou servir, Agora, com a evolução, a mulher conseguiu destaque. Hoje se ombreia ao homem, no patamar. A senhora é uma demonstração inequívoca disso aqui. Seu posto de advogada, de defensora, requer muita coragem, muita habilidade, muita cultura jurídica também. O que a gente pode falar dessa submissão feminina? Apesar da mulher hoje em dia já ter galgado espaços, hoje em dia a mulher ela já ocupou todos os guetos que antes era ocupado apenas pelos homens. Dias atrás, anos atrás, na verdade, 2 anos atrás, assistindo a televisão aqui um canal regional, estava mostrando uma mulher que se tornou marceneira após a morte do marido, que era marceneiro, quer dizer, uma profissão que antes era somente do homem. Então as mulheres hoje elas já galgaram todos os espaços que antes eram só dos homens. Entretanto, nós vivemos ainda esse machismo arraigado na sociedade. Há um tratamento diferenciado, por exemplo, daquelas mães e pais que têm filhos e filhas. Há essa criação diferenciada, cria-se diferente o menino da menina. Então ele cresce com a cultura, com o entendimento de que ele é superior à menina. Então, quando ele se envolve num relacionamento amoroso, facilmente ele irá fazer com a sua esposa, fazer com que a sua esposa seja submissa a ele.
Isso vem acontecendo. Isso nós temos que trabalhar dentro da sociedade para quebrar justamente esse paradigma. E vou te dizer o seguinte, as mulheres vêm crescendo tanto que dentro dos concursos públicos elas estão lá no topo. Os bancos das faculdades hoje, em grande parte, são ocupados pelas mulheres, porque nós temos que diuturnamente provar a nossa capacidade. Eu acho que de tanta mulher ter que provar todo dia que ela é capaz, que ela é competente, nós estamos conseguindo alçar postos importantes, ainda não conseguimos, por exemplo, estar no direcionamento de grandes empresas, como gostaríamos, tal como o homem. No serviço público somos maioria, entretanto não estamos nos grandes DAS, não estamos nos cargos importantes ainda, infelizmente. E o porquê dessa diferenciação, inclusive salarial? Dentro do serviço público não há essa diferenciação. Aí a isonomia, cargo é cargo. Tranquilo. No mercado paralelo, no mercado privado. Justamente pela falta de respeito com as mulheres e também por esse machismo que nós vivemos, o patriarcalismo, onde o homem geralmente é tratado como um ser humano de primeira categoria e a mulher de segunda categoria. O trabalho da mulher, ainda que seja desenvolvido com o mesmo tempo, com a mesma capacidade, não tem o mesmo valor, infelizmente. Isso nós vivemos. É uma diferenciação muito grande. E quando se trata de mulher negra, essa diferenciação é ainda maior. A discriminação é dupla. Essa é uma realidade que a gente convive nesse dia a dia. Essa discriminação, realmente, esse preconceito, a gente é visível, é palpável. É visível. A mulher negra, por exemplo, aqui dentro do Brasil, ela é tratada como mercadoria nos carnavais. Quando se conversam com os gringos que chegam para aproveitar o carnaval, o que eles falam nas reportagens? O que você gosta mais aqui no Brasil? Eu gosto das mulatas. Quer dizer, as mulheres são tratadas como objeto ainda, principalmente as mulheres negras. O Brasil explora esse turismo sexual. Infelizmente. Não é só no carnaval. A senhora vai para o Nordeste, chega, o turismo sexual é o ano inteiro. São 365 dias das mulatas expostas, inclusive em buques. 89% das pessoas traficadas são mulheres para exploração sexual no Brasil. A Europa está a ufa, como diz o Cuiabano, a ufa de mulheres brasileiras com relação a isso. Mas isso que nós conversamos aqui é um princípio do esgotamento para o feminicídio. Eu separei aqui. Em 2013, nós tivemos um relatório final da CPI mista do Congresso Nacional. Por incrível que possa parecer, eu vou ler aqui, veja o que a CPI mista chegou à sua conclusão. O feminicídio é a instância última do controle da mulher pelo homem e controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a mulher a um objeto, como quando cometido por parceiro ou ex-parceiro, como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher por meio da violência sexual associada ao assassinato, com destruição da identidade da mulher pela mutilação ou desfiguração do seu corpo, como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo a tortura ou a tratamento cruel e desgastante. Isso aqui é o relatório final, uma parte do relatório final da CPI, em 2013. Aqui, diante desse exposto aqui, nós temos, nesse começo de ano de 2018, fatos assustadores. O número é muito, mas muito grande mesmo. Poderia dizer, exageradamente grande de feminicídio. O que é, defensora? O que a gente pode, multidisciplinarmente falando, né? Numa equipe multidisciplinar, de que forma nós poderíamos chegar a um consenso do porquê disso aqui? Quando o feminicídio ele se tornou um crime qualificado no dia 9 de março de 2015. Antes dessa qualificação, eu fui chamada como uma das defensoras públicas para discutir essa lei, essa importante lei, antes da promulgação da lei, antes de ser sancionada. E foi feito um estudo e perguntou-se aos homens que mataram as suas companheiras o porquê daquele motivo, o que motivou, se é que existe um motivo, por que motivou aquele assassinato, aquele ato tão grave contra as suas companheiras ou esposas. A maioria deles respondeu que foi o inconformismo com o término do relacionamento.
Em segundo lugar, está a quebra da expectativa do ser mulher. O que é a quebra da expectativa do ser mulher? É chegar em casa, o almoço não está pronto, a janta não está pronta. Em terceiro lugar, é a quebra da virilidade masculina, é a traição. Quando a mulher trai, que se mate essa mulher. Então são 3 motivos que não são motivos, né, Edivaldo? Porque qualquer coisa que aconteça num relacionamento, se não pode viver um relacionamento feliz, que tenha um divórcio, uma dissolução de união estável. A separação é o melhor caminho. Justamente. E nesses 18 feminicídios de Mato Grosso que nós presenciamos até agora, a maioria deles foi pelo inconformismo com o término do relacionamento. É um sentimento de posse ainda com a mulher. Os homens, eles têm esse sentimento de posse. É claro, nós não estamos falando de todos, mas a maioria deles, nesse caso dos feminicídios que aconteceram, foi por esse inconformismo. Eles não se conformam. Se não é minha, não será de ninguém, e que eu faça com que ela não seja mais de ninguém e a declare morta nesse momento. Isso que vem acontecendo. Eu colocaria até um pouco mais nessa sua tese, né? Esse inconformismo de posse, ele tem a posse, mas ele quer o domínio. Tá certo? Então, dele, né? A conjugação é um pouco maior. É posse e domínio. Ela é minha e não pode ser de mais ninguém. De mais ninguém, ainda que ela não queira. Ainda que ela não queira. Ela será minha. Não é verdade? Justamente. Então, o feminicídio, né? O toque do feminicídio. Nós conversamos, deve ser isso realmente, principalmente. Agora, a senhora fala da virilidade masculina. É uma questão de se sentir diminuído? Sim, até pouco tempo atrás, lavar a honra com sangue, se lembra disso? Quantos homens foram absolvidos porque lavaram a honra com sangue no Brasil? Então, muitos foram absolvidos aí em tribunais de júri. Hoje em dia não se tolera mais lavar a honra com sangue. Não há mais possibilidade na jurisprudência de ninguém ser absolvido por ter lavado a honra com sangue. Então, foi-se crescendo esse levante das mulheres feministas. O feminismo foi muito importante para que leis importantes surgissem no Brasil em prol das mulheres. E foi só assim que nós conseguimos, mostrando a nossa capacidade, até com o voto. A primeira onda feminista, que no Brasil, aqui em 1932, nós conquistamos o direito ao voto, foi em razão do levante feminino, das feministas. A segunda onda, com Simone de Beauvoir, que dizia assim, não se nasce mulher, torna-se mulher. Através dessa segunda onda feminista que hoje nós temos a capitulação do estupro, por exemplo. Que ali na segunda onda feminista disse, o corpo da mulher é seu. É o seu corpo, então não depende de ninguém, é a sua vontade. Então são várias lutas que nós conseguimos, o lobby do batom, em 1987, para capitular a igualdade em 1988 com a Constituição Cidadã. Então foram lutas que nós conseguimos aí até se chegar a importantes leis. E elas são importantes mesmo para as mulheres no Brasil. E, por exemplo, o feminicídio é um delito com uma pena altíssima, no mínimo 12 anos, o que é um dia de prisão no Brasil. Num lugar onde não há socialização, quanto mais ressocialização. Não se socializou aquela pessoa que cometeu um feminicídio. Então a pena é alta. Mas nós precisamos fazer com que a sociedade entenda que a lei é efetiva e eficaz. A sua dissertação me leva um pouco ao passado, na lavagem da honra com sangue. Né? Nós tivemos um advogado que foi um fato famosíssimo no Brasil, com a morte da Dama de Tefé, surgiu Leopoldo Heitor, o advogado do diabo. A tese defendida por ele era justamente essa. Né? Estou aqui, o meu cliente ou eu, lavando a minha honra com sangue. E conseguiu absorver. Inclusive, dentro dessa tese machista, ele conseguiu absorver. Hoje em dia o conselho de sentença é até dissolvido, não se aceita mais. É algo que não se aceita, quer dizer, isso foi uma vitória muito grande para as mulheres. Eu creio que hoje o plenário do júri não aceita mais esse tipo de tese, né? Não, jamais. Já jamais. existe, então, a igualdade de coisas. A senhora, a conversa com essas pessoas que chegam na defensoria, porque normalmente nós temos essas complicações no Palácio e na Choupana. Nós temos no de um por andar e num casebre na beira do riacho. O de um por andar, a coisa se ajeita, se abafa e fica por ali mesmo. Mas quem não pode pagar um advogado, quem não tem penetração para pagar um advogado,
como é que chega na defensoria? Como é que essa mulher chega na defensoria? Engraçado isso que você está falando, porque as pessoas me perguntam quem é o agressor? Você consegue apontar um agressor na rua? Eu falo de maneira alguma. Não há face para o agressor e não há face para a vítima também. Entretanto, aquelas mulheres mais abastadas, elas têm muito mais vergonha do que as mulheres com uma situação financeira menor. Elas têm vergonha de chegar e falar: eu fui agredida, eu fui violentada. Então, hoje, as mulheres chegam à Defensoria Pública, ao Núcleo de Defesa da Mulher, até pela divulgação do serviço. Hoje elas nos procuram por isso, mas nós, como defensoras públicas, defensores, temos obrigação até de orientar também. Muitas vezes não entramos com a ação daquelas mulheres que têm condições de pagar um advogado, mas orientamos. O que ela deve fazer? Muitas chegam para mim e falam assim: eu vim aqui saber da senhora se eu estou sendo vítima de violência doméstica. Eu pergunto a elas: você está se sentindo humilhada dentro do seu ambiente doméstico e familiar? Agredida, constrangida? Você já se sentiu abusada? Já. Então você é uma vítima de violência doméstica. Muitas não sabem, porque elas conviveram. Veja bem, muitas mulheres viram a mãe ser agredida, viram o pai agredir. Então, elas aceitam com muita facilidade. É muito fácil aceitar o que nós presenciamos dentro do ambiente doméstico, né? Realmente é, né, doutor? Agora, existem fatos também, doutora Rosana, defensora Rosana, em que a mulher, ela se sente sozinha, ou o marido está preso, ou se separou, ou morreu, e ela, por necessidade, não é nem necessidade biológica, não, porque a vizinha tem um companheiro. A vizinha da direita tem, a vizinha da esquerda também. E normalmente, eu tenho um homem, você não tem. Tá? Sim, conversa de vizinho. Concordo contigo, ainda você nem para arrumar um homem, você serve. Aí fica olhando aquela câmara do fuxico, né? Aquela câmara de segurança humana. Então, tá. E ela pega, a primeira pessoa que passa, ela pega e vai e faz uma união estável ou passa a viver com essa pessoa. Normalmente tem filho ou filhas. Esses filhos ficam à mercê do estupro, ficam à mercê também dos maus tratos desse companheiro e ela também, agredida por natureza. É um pouco, faltou sal no arroz, vem complicação, vem palavrão e por aí vai. Então, elas chegam dessa maneira e tem muitas, doutora, que se acham ainda culpadas do que está acontecendo. Como é que é essa inversão? Eu dei margem para que ele me batesse. Eu sou culpada que ele me bateu, normalmente na sequência do processo. Pela historicidade, muitas pela religiosidade, o que Deus uniu, o homem não separa. Pela historicidade, por tudo que nós já vivenciamos. Mas isso até num casamento, chegar hoje em dia. Onde o padre vai benzer, jogar água benta e dizer até que a morte nos separe. Mesmo assim, muitas se casam e não querem se separar por ser religiosas, por exemplo. Muitas aceitam a agressão até o final da vida, morrem sendo agredidas porque o que Deus uniu, o homem não separa. E é o que eu acabei de te dizer, não há face para o agressor. Então, muitas realmente, a mulher, ela ainda é romântica. Como ela é muito romântica, ela ainda sonha com um príncipe encantado. Muitas mulheres sonham com esse príncipe, sonham com aquele homem que não tem defeito, que não vai agredir, que não vai dizer palavras que irão ofender. Infelizmente, os contos ainda para as meninas, nós temos escola de princesa, escola que ensina meninas a cuidar da futura casa, a tratar bem o marido. Quer dizer, o que dizer de uma escola de princesa? Não é verdade? É um problema sério. É um problema sério. O príncipe vira um sapo. Né? Ou vira um sapo e com muita facilidade. É verdade, o príncipe vira um sapo. Justamente. Não é o sapo vira príncipe nessa história. Porque nós não sabemos, não há como prever. Uma mulher também pode ser vítima a qualquer momento, um homem pode ser agressor a qualquer momento. A própria Maria da Penha foi agredida por um professor universitário, o ex-marido dela era um professor universitário. Então, a cultura aí conta muito, mas a educação também contaria muito. A aplicação da Lei Maria da Penha de forma integral. Nenhuma escola de Mato Grosso aplica o artigo 8º da Lei Maria da Penha, nem municipal nem estadual. Por exemplo, no artigo 8º diz que deveria se incluir nos currículos escolares, desde a tenra idade, no ensino fundamental e no ensino médio, a não violência contra a mulher. Em Mato Grosso nós não temos nenhuma. Nós pecamos na grade curricular, não só nisso, né? Também na educação sexual,
na educação financeira, que nós poderíamos ter matéria agregada com tudo isso aí para orientar. Por isso que a lei traz também, a lei traz políticas importantes, uma delas é o tratamento do agressor. Eu tenho, por exemplo, ali na defensoria, mulheres que foram agredidas por um homem, se separaram dele, vem outra mulher com o mesmo agressor e é minha assistida também. Quer dizer, o mesmo agressor agrediu 2, 3 mulheres e está lá, caiu lá na defensoria pública. Quer dizer, ele não aprendeu. Ele não aprendeu, então nós precisamos... Ele convivia com uma, bateu, separou, separou, foi para outra, bateu... Bateu, separou, novamente outro processo. E já com a terceira batendo para separar. Justamente, nós temos inúmeros casos assim. Então é um vício isso. É um vício ou é uma doença? Ou é uma falta de educação, de quebra de paradigmas. A forma, né? É o que eu digo, a historicidade, a forma que ele foi criado. Então nós temos que saber o que se passa na cabeça dele para que todas as mulheres que ele convive, ele possa agredir. Ele ser um agressor contumaz. Por quê? Por quê? Mas isso tudo, doutora Rosana, vamos conjecturar aqui, vamos analisar aqui, né? Isso tudo dependeria também de uma conversa entre as partes interessadas. Quando eu digo as partes interessadas, defensoria, delegacia de polícia, delegacia da mulher, assistência social, para que a gente conversasse na mesma língua, para poder ver o que pode ser feito para recuperar o ser humano. O ser humano é recuperável, desde que tenha condições de recuperação. Sim, uma Vocês rede de conversam atenção. entre si? Ou a defensoria isolada, a delegacia da mulher isolada, a assistência social isolada, cada um faz um pouco, mas não dá uma liga. Defensoria, judiciário, Ministério Público, delegacia, nós acabamos conversando muito. Mas precisávamos de uma rede mais ampliada, sim. Que tipo de ampliação? Precisávamos de ter o município junto, precisávamos do Estado estar junto, precisávamos dessa rede interligada de forma que nós nos reuníssemos, por exemplo, uma vez por mês, para saber como é que está o trabalho, onde nós podemos ajudar muito mais essa mulher, interligar informações, fazer com que o processo seja mais célere. Se nós tivéssemos essa rede de atenção à mulher, rede de proteção à mulher, tal como prevista na Lei Maria da Penha, é claro que nós teríamos um trabalho melhor. É óbvio que nós teríamos um trabalho melhor. Aqui em Mato Grosso não conseguimos ainda implantar essa rede, mas tem uma tentativa. Sempre se tenta, mas defensoria, poder judiciário, Ministério Público, delegacia, nós geralmente estamos interligados, sim. Interligados em prol da mulher. A defensoria tem alguma ligação ou alguma participação no trabalho que a desembargadora Clarice Claudino realiza no tribunal? Na mediação? Sim, nós temos uma defensora, inclusive, que trabalha justamente com isso. A doutora Elianete está junto com a desembargadora Clarice trabalhando na mediação. E tem surtido efeito? A mediação, eu entendo que ela se torna perigosa quando se fala de violência doméstica e familiar, mas em outros casos ela tem sido maravilhosa para solucionar questões. Agora, no que diz respeito à violência doméstica e familiar, a mulher muitas vezes ela se sente obrigada a fazer um acordo que ela não quer fazer. E quando se fala de conciliação, as mulheres que são vulneráveis, muitas não têm condições. Quando elas saíram da violência, elas não têm condições de decidir nada naquele momento. Elas estão tão abaladas psicologicamente que elas precisam muito mais de um tratamento assistencial, psicológico, multidisciplinar do que de uma mediação. Mas a mediação surte um efeito importantíssimo de economia processual, de atendimento à sociedade de forma maravilhosa. Eu entendo que na violência doméstica ela tem que ser tratada de forma mais segura, para que a mulher ela se sinta realmente amparada. Nós temos que amparar essa mulher. Doutora Rosana, nós falamos das agressões, do feminicídio e tal. Quantas a senhora recebe, quantas mulheres ou quantos casos desses a senhora recebe por mês? Vamos fazer um levantamento por mensal na defensoria para atendimento. O Núcleo de Defesa da Mulher, nós somos 2 defensoras, eu e a doutora Mayla Ourives. Então nós somos 2 defensoras que atuamos na defesa da mulher. E, em média, são 200 casos que chegam ao nosso conhecimento. Lá, nós não atendemos somente violência doméstica e familiar. Nós atendemos toda e qualquer violência contra a mulher, preconceito, discriminação, ações administrativas também, assédios sexuais, abusos, todas as violências dentro e fora do lar contra a mulher. Mas, em média, nós temos aí 200 mulheres por mês atendidas por mim e pela doutora Mayla. Todas com problemas, né? Todas com problemas
de violência, Tá. dentro e fora de casa. Nós temos uma centralização. Nós estamos falando em Cuiabá e Várzea Grande. Só Cuiabá. Só Cuiabá? Só Nem Cuiabá. Várzea Grande O é núcleo- inserido nisso aí. nós temos outra defensora, a doutora Tânia, em Várzea Grande. Eu acompanhei a LOA do governo do estado do ano passado e até me levantei na TV para dizer o seguinte, né? A Defensoria Pública do Estado ficou com um orçamento de pouco mais de 100 milhões de reais. Não dá absolutamente para fazer nada. Nós temos comarcas aqui distantes 1.000 quilômetros de Cuiabá, que não tem defensoria pública. Como que esses casos são tratados no interior? Onde não há defensoria pública, para mim, a democracia está com a perninha quebrada. Nós não temos cidadãs e cidadãos que realmente são dignos de ser atendidos naquele município. A Defensoria Pública faz parte da igualdade, do tratamento realmente igual, da democracia. O conceito de cidadania foi ampliado. Então, hoje, um município que não tem defensoria, em agosto nós tivemos que fechar 15 núcleos por falta de orçamento. Isso é muito triste para todos e todas nós, porque temos defensores e defensoras extremamente comprometidos, é o que nós estamos vendo aí, mas o nosso quadro é muito pequeno. Nós trabalhamos demasiadamente para dar conta da nossa função, das nossas atribuições, mas ainda estamos sim com um orçamento pequeno. E a quem está de fora acha que não há condição de crescimento. Né? A Defensoria Pública, me parece que ela vem minguando ano após ano. Ou se faz uma defensoria para valer, um orçamento para valer em todas as comarcas, ou então nós vamos ficar restritos aqui a Cuiabá. Nos últimos 10 anos, no Brasil, foi a instituição que mais cresceu. Foi a Defensoria A Pública. Defensoria Pública. A Defensoria Pública. Entretanto, nós estamos aí nesse levante que aconteceu em Mato Grosso, alguns estados também, até pela crise generalizada, com problemas de orçamento sim. Se nós tivéssemos um orçamento digno, tal como o trabalho que os defensores e defensoras realizam, nós teríamos outra realidade em Mato Grosso. Nosso trabalho não fica adstrito a processos. Nós somos defensores e defensoras que temos que estar de braço dado com a sociedade. Somos promotores e promotoras dos direitos humanos. Então, nós somos extra-gabinetes. Temos que estar ali junto com a sociedade. Como fazer isso com um quadro tão pequeno que nós temos de defensores e defensoras dentro da Defensoria de Mato Grosso? Só com muita força de vontade. Com muita força de vontade, com muito sangue na veia, de vontade mesmo de fazer o bem para a sociedade. Isso Verdade. nós temos a maioria dos defensores e defensoras. Eu acho que 100% somos assim em Mato Grosso. Doutora Rosana Leite Antunes de Barros, muito obrigado pela honra que nos deu de estar aqui nesse modesto O Bom da Notícia. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu é que agradeço muito e lhe dou os parabéns por esse lindo local, eu achei lindo, e que você consiga aqui levar muito mais conhecimento à sociedade, como você tem feito há tantos anos com o seu trabalho sendo magnífico e ajudando tantas pessoas, tantos homens e tantas mulheres. Muito obrigado, doutor. Eu é que Muito obrigado. agradeço. Um orgulho muito grande em tê-la aqui. Até o nosso próximo encontro.